Você já pensou que a literatura pode ser um direito? E qual que seria o estatuto desse direito? Um dos maiores estudiosos do Brasil é um cara chamado Antônio Cândido. Escreveu um textinho, na verdade é uma palestra, né? Espetacular, chamado O Direito à Literatura. O Antônio Cândido é formado em Direito, depois fundou a Faculdade de Sociologia aqui em São Paulo, depois foi para as letras e aí se consolidou como um dos maiores críticos da história da nossa literatura. Ele diz o seguinte nesse texto de 1988 chamado O Direito à Literatura. A literatura deve ser considerada um direito humano, assim como a vida, a saúde, a educação, a liberdade, assim por diante. Por que ele diz isso? Literatura, diz ele, não é apenas essa literatura que a gente estuda na escola. Isso também é uma parte importante da literatura. Literatura é toda forma de fabulação, toda forma de imaginação, que está ligada a um discurso, a uma fala. Então, por exemplo, uma história local, uma alegoria local, né? Um mito, uma religião, tudo são formas discursivas de imaginação. Isso ele entende por literatura. E ele diz, isso, e por extensão todas as outras artes, cinema, escultura, música, pintura, todas as outras formas de arte devem ser consideradas como direitos humanos porque promovem humanização. A pessoa que tem contato, diz ele, com a arte se torna mais humana, porque a arte toca uma parte que é própria do ser humano, capacidade discursiva acerca de narrativas, fazer narrativas. Isso é próprio do ser humano, nenhum outro animal consegue fazer isso. Além disso, diz ele, muitas vezes a literatura tem a capacidade de criar na gente alguns pensamentos que levam à urgência de direitos humanos. Como assim? Muitas vezes eu leio uma obra e fico muito tocado com aquilo. E ela consegue me tocar, às vezes, com uma força maior do que a realidade. Uma obra, qual eu falei ler, mas pode ser assistir, ver uma imagem, uma pintura, isso me toca muito mais. Toca para perceber injustiças. Com certeza você já deve ter vivido isso em algum filme, algum livro. Por exemplo, tem um livro que eu li quando eu estava no ensino médio, que se você não leu, leia, porque é fantástico, chamado Capitães de Areia, do Jorge Amado. Lá ele retrata um monte de problemas sociais vividos, principalmente pelas crianças e adolescentes em Salvador. Aquilo foi tão forte, eu que nunca tinha ido a Salvador, eu que nunca tinha visto aquele tipo de problema, fiquei tão comovido que até hoje eu não consigo parar de pensar na realidade dessas crianças. A mesma coisa com filmes. Por exemplo, um outro que costuma cair no vestibular, Vidas Secas, né? Até há pouco tempo caía na FUVEST. Como que aquele livro nos toca para injustiças e nós ficamos completamente perplexos, indignados e revoltados. Uma das funções da arte também não é a única, viu? Mas uma das funções da arte é criar essa nossa urgência por direitos humanos. A arte faz também com que nós exijamos o cumprimento de certos direitos porque nós vimos pela arte a necessidade do cumprimento desses direitos que não estavam sendo cumpridos. Né? Por exemplo, um filme que ficou famoso há pouco tempo, Bacurau. Como que aquele filme fez muitas pessoas pensarem sobre questões sociais que antes elas não haviam pensado, ou pelo menos não naquela profundidade. Né? As imagens do filme fizeram com que a pessoa se sentisse tocada pela necessidade de exigir o cumprimento de certos direitos que não são cumpridos hoje. Né? Então esse é um conceito fundamental do Antônio Cândido em O Direito à Literatura. Um outro, que então como a literatura e por extensão todas as artes são necessárias e devem ser vistas como direitos humanos. Isso é um ponto. Tem um outro conceito nesse mesmo texto, curto, né, que
são os conceitos de bens compressíveis e bens incompressíveis. Bens compressíveis e bens incompressíveis. Né? O que é um bem compressível? É um bem dispensável. É aquele bem sem o qual eu posso muito bem viver. Né? Por exemplo, estou com um relógio. Eu posso viver sem relógio? Posso muito bem viver sem relógio. Inclusive, muitas pessoas, talvez a maior parte, vivam muito bem sem relógio e tudo bem. Né? Isso quer dizer, o relógio não é um bem indispensável. Né? Eu posso jogar fora. Tá bom. Agora, existem alguns outros bens que são indispensáveis, que são os bens incompressíveis, bens sem os quais eu não consigo ter uma vida digna. Comida, roupa, teto. Esses são bens sem os quais eu não consigo viver. Tá, Antônio Cândido. Entendi. Então existem alguns bens compressíveis, alguns bens incompressíveis. Como que eu sei qual que é um e qual que é outro? Primeira coisa, olhe para você. E daí essa frase do Antônio Cândido é linda. Pense, o que é indispensável para mim também é para o outro. Repito, o que é indispensável para mim também é para o outro. Então, se eu considero que hoje eu não consigo viver sem um telefone celular com acesso à internet, então isso também deve ser garantido para o outro. Quem é o outro? O outro é todo mundo. Eu não consigo viver sem comida, portanto o outro também não consegue. Eu não consigo viver sem um acesso mínimo à educação. Eu não consigo viver bem sem saber ler. Então eu tenho que garantir a alfabetização para todo mundo. Qual que é o problema, diz Antônio Cândido? Individualismo. A nossa sociedade, isso é uma das marcas da modernidade, a nossa sociedade é profundamente marcada pelo individualismo. O que é o individualismo? É exatamente o oposto do que eu acabei de dizer. O individualismo significa eu pensar que aquilo que é importante, que é imprescindível para mim, não é para você. O individualismo é eu pensar que pensar que eu preciso de mais bens incompressíveis do que você. Repito. Significa eu pensar, eu preciso de mais bens incompressíveis do que você. Isso é o individualismo. Se eu tenho um bem que eu julgo incompressível, por que eu vou lutar por ele? Entendeu? Por exemplo, eu tenho casa. Eu moro numa casa, beleza? Portanto, casa não é um problema na minha vida. Eu sei que ele é imprescindível. Mas tem gente que pode morar, que vive bem sem, tudo bem. Mas é imprescindível para você? É. Mas os outros podem viver bem. Como assim? Como assim? Não! Repito, direitos humanos significa você pensar o que é imprescindível para mim também deve ser para o outro. Espero que tenha ficado um pouco mais claras as ideias do Antônio Cândido. Um beijo e até mais.